E o tema da live é como eu conquistei minhas primeiras clientes. Olha, eu fiz um ensaio aqui, eu listei os pontos que eu ia passar para vocês e Deus falou para mim que eu deveria começar por outro ponto, gente. Isso aconteceu hoje, depois das 6, quando eu fui repassar o que eu ia passar para vocês. Que o ponto que eu ia começar vai ser o segundo. O primeiro ponto foi como eu decidi e como eu cheguei até a ser designer. Eu morava no Nordeste, quer dizer, eu nasci lá, mas eu morei muito tempo aqui e voltei para lá. E morei um tempo e voltei sem saber o que eu queria da vida, assim. Tinha muita profissão, mas eu não sabia a real que eu queria, então, mas eu acreditei que tinha algo melhor para mim. Aí foi onde eu arranjei um emprego em um salão aqui. Trabalhava lá de barbeiro e ajudava no feminino. E o que aconteceu? Depois de um mês mais ou menos, eu recebi um chamado muito forte assim na minha cabeça, dizendo: fala que sabe fazer sobrancelha lá no salão da mulher. Fala que sabe fazer sobrancelha. E eu dizendo: não vou falar. Aí até que eu falei, eu disse: olha, eu sei fazer sobrancelha. Aí a mulher do salão falou: sabe? Eu disse: olha, eu sei, mas eu preciso só de umas dicas suas, que eu tenho noção, mas eu não tenho muita. Aí ela disse: o que é que você precisa? Eu falei: olha, eu não sei nada de medidas. Ela disse: olha, eu comecei aqui, desse jeito. Ela falou: eu comecei aqui, o meio é aqui e o final é aqui. Gente, quando ela me mostrou isso, já veio uma imagem na cabeça lá, uma sobrancelha, como era que era pra ficar. E eu falei: nossa, que simples. Aí eu falei que eu sabia, agora eu tenho que resolver, né? Aí, beleza, veio as primeiras clientes. Aí, quando eu fiz a primeira, ela disse que gostou. Voltando atrás, para dizer que eu não tinha nenhuma experiência de design, eu já tinha feito da minha esposa, da minha mãe, eu acho que uma irmã minha e um sobrinho. Isso era a minha experiência, bem pouca. Porque eu não aguentava olhar para a sobrancelha deles estranho. Eu dizia: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, gente, preste muita atenção. Vocês têm que olhar o que realmente está queimando dentro de vocês. Aquele chamado forte que tem, às vezes, é sua vida milionária, porque muitos pensam que a vida milionária é só você ter uma conta gigante lá, muitos números nas suas contas, mas não é só isso. Isso aí é só uma adição. A vida milionária é você estar bem, é você estar bem no seu trabalho, é você trabalhar e não ficar cansado de estar trabalhando com aquilo. Então, gente, você tem que perceber o seu chamado. Será que você está no lugar certo? Então, uma das primeiras chaves que eu passo para vocês é: saia do deserto, saia do lugar que você está e olhe para outro lugar. Mas não olhe com seus olhos, acredite no que tem queimando dentro de vocês. Que a gente, se nós for olhar com nossos olhos, a gente não vai chegar em lugar nenhum ou vai chegar no lugar errado. Então você tem que sentir e você tem que acreditar. Eu, quando saí de lá, eu acreditei. E vim cair dentro do salão dessa mulher. Então a primeira chave: saia do deserto, saia do lugar que você está e comece a observar as oportunidades que tem na sua vida, ou até mesmo que você não está enxergando, para você ir avançar. E assim foi acontecendo. E quando eu comecei a fazer a sobrancelha lá na mulher, aí eu comecei a perguntar como era que elas queriam, como era que elas não queriam, e elas muitas das vezes não sabiam dizer: eu gosto assim. Aí na minha cabeça na hora veio: pergunta o que é que ela não gosta. Aí eu perguntava, e até hoje eu pergunto: como é que você não gosta? Aí ela fala na hora, todo mundo sabe que não gosta. Aí eu fui: muito bem. Aí aquilo começou a me moldar, automaticamente começou me moldando. Aí eu falei: interessante. Aí comecei a guardar esses pontos de, como é que fala? De escutar o cliente, e ele era o meu real professor. Aí eu falei:
então eu vou acreditar mais. Aí começava a perguntar toda dúvida que eu tinha, todas. Eu não ficava quieto, como assim eu não fico hoje ainda, e pergunto sempre o que ele deseja. E aí os clientes foram me moldando, eles foram me moldando pouco a pouco. E a segunda chave que eu falo para vocês, gente, é seja ousado. O primeiro foi sair lá do lugar que eu estava, que eu não tinha visão. O segundo foi eu acreditar no chamado e ser ousado de ir. Porque às vezes você está na sua cabeça lá que quer, mas você não vai. Você não vai porque você tem medo. Então falta um pouco de ousadia na pessoa. Então você tem que acreditar, mas você tem que ser ousado. Isso é o seu passo que você tem que dar. Você quer que as coisas caiam do céu, mas não é bem assim. Você tem que dar seu passo para poder acontecer. E isso eu vim entender na prática. E se eu falar que é sofrer, não é. É um processo que eu acho para mim como é que fala? É gostoso de se viver. Por causa que você não sabe o dia da manhã, mas você acredita que vai melhorar. E realmente melhora, gente. Entenderam? Já mandou para a amiga aí, gente? Se não mandou ainda, manda por favor, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu fiz um rascunho aqui para não esquecer dos pontos certinho para vocês. Primeira chave: saia do deserto, saia do lugar que você está. Olhe se é realmente aquele lugar que você tá feliz ou não. Seja ousado, escutando o chamado, tá? E o terceiro, gente, você precisa de alguém que esteja uma grande influência no que você quer fazer para te impulsionar. A mulher lá do salão, para ela me impulsionar, sabe o que ela fazia? Ela chegava nos clientes e dizia que eu era bom. Eu dizia, olha, eu confio nele, mas eu não era bom fazendo o design. Eu era bom no que eu fazia nas outras coisas. Eu tinha muita responsabilidade com o cabelo. Então ela acreditava nisso, na minha responsabilidade. Então aí ela foi começando a me indicar para os clientes dentro do espaço dela. E aquilo ali fazia com que as clientes acreditassem. Então você tem que ter alguém que acredite em você, alguém influente. Então você não consegue sair sozinho. Mesmo você sendo ousado, mesmo você tendo um chamado, mesmo você saindo do lugar que você está e buscando as coisas, você ainda precisa de alguém. Então, gente, não dispensa, você precisa de alguém. Você precisa de alguém do meio que você quer para te ajudar a caminhar mais rápido. Você sozinho, você pode caminhar sim, você vai, mas você vai quebrar muita cara. Então, você precisa de um incentivo. Que no meu caso eu dito isso como um mentor. Para mim, logo de cara, a minha mentora foi essa mulher. Ela me serviu muito, foi o primeiro passo assim que eu acho que sem ela eu não sei se ia ou se eu ia sofrer muito para ir, porque eu escutei, fui ousado, mas ainda assim eu precisava do apoio de alguém e foi ela, meu primeiro apoio, e sou muito grato a ela por isso. Já falei isso várias vezes para ela e não canso de falar. E você sempre vai precisar de alguém, mas alguém específico, gente. Não pense que é qualquer pessoa, mas só que você acreditando, essa pessoa ela vai aparecer na sua vida na hora certa. Mas você tem que buscar, esse apoio, porque ele é como ele cai do céu, mas se você não der aquele seu passo, ele não vem nunca. Tá bom? Então, deixa eu repetir para vocês ir notando aí, tá? Saia do deserto, seja ousado, precisa de alguém, ou seja, um mentor, e você tem que escutar seu cliente. Seu cliente é o melhor professor. Seja humilde com ele, sempre pergunte. Não deixe de perguntar o que ele acha melhor, o que você poderia mudar para melhorar para ele. Porque é ele que vai instruir o seu crescimento, tá bom? Então, primeiro, seja ousado, saia do deserto. Segundo, seja ousado. Terceiro, precisa de alguém que te influencie, um mentor.
que instrua melhor. Quarto, o cliente é seu melhor professor. E quinto, seja humilde. Seja humilde com as conversas, não só com o cliente, mas com os seus superiores. Que a gente tem que ter superiores, senão você não caminha, você não sabe para onde está indo. Então você precisa desses superiores. E foi onde eu comecei a entender muito mais, gente. E também o que? Deixa eu ver. E quando eu iniciei no design, o que fazia muita importância era o que eu contava para elas. Porque você tem que ter um relacionamento com ela logo de cara, né? Não pode ser aquela pessoa estátua. Então, eu contava minha jornada, como foi que eu cheguei até naquele ponto. Não precisa contar a sua vida inteira, certos assuntos que você não se sente bem ou que ela não vai se sentir bem. Mas ela quer saber da sua jornada, ela quer saber como você iniciou na carreira daquela sua profissão. Ela quer saber como é que o seu dia a dia naquela profissão, se você gosta, se você não gosta. Porque quando o cliente vê você com uma cara feia, principalmente na área que você tem que focar nele, ele não vai se sentir bem. Então isso você perde muito mesmo. Você perde muito com isso. E foi uma das coisas que eu fazia, não? E eu amo contar a minha história, eu amo passar o dia inteiro conversando com eles. E eles se sentiam bem, e eu fui percebendo que aquilo ali gerava uma afinidade. E essa afinidade gerava o quê? Uma fidelidade. Ele queria voltar, não pelo meu procedimento em si, mas pela companhia daquele tempo que a gente passava junto. Então não se esqueça, gente. É muito importante você contar a sua jornada, tá? Isso é mais uma chave. Conte sua jornada. Tá bom? Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Qual que era que eu ia perguntar? Era uma pergunta, mas eu esqueci, gente. E agora, o que é que eu faço? Quando a pessoa esquece do que vai perguntar. Brincadeira, gente. Isso aqui é para vocês entenderem um ponto. Quando você estiver conversando, também deixar as pessoas perguntarem. Antes de eu continuar, o que é que vocês têm a me perguntar? O que é que vocês têm a me perguntar sobre mim assim, antes de eu continuar os próximos passos? Pode escrever aqui nos comentários, eu respondo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Fabi. Boa noite, Lu. Boa noite, Michele. Só agradecer por tanto ensinamento, Lucas. Eu que sou grato, gente, por vocês fazer parte de tudo isso, né? Porque nós somos separados, mas no final de tudo nós somos um só. Então é em busca de ajudar o próximo, sempre. Você é uma inspiração. Obrigado. Fui em busca de uma sobrancelha e voltei com um grande amigo. Tá vendo? Isso aqui, gente, isso faz parte de uma história, gente, que é muita coisa. Depois que eu comecei a lidar com pessoas assim, eu e a pessoa, digamos que trocando ideia, ali lado a lado, gente, minha vida melhorou mais ou menos 1000%. Antes de tudo, eu trabalhava numa empresa, uma metalúrgica. E eu me frustrava demais lá dentro, muito mesmo. Eu chegava a brigar com meus coleguinhas. Quando eu decidi sair, meus coleguinhas ficaram meus amigos, os caras nem falavam comigo. Aí eu entendi que não era eles que estavam errados, era eu que estava no lugar errado, não eram as pessoas. As pessoas, elas estão ali não é por acaso. Mas só que eu estava errado no lugar, por isso que eu ficava nervoso. E aquilo ali estava me matando. Tá bom, gente? Meu mentor sempre, obrigado, muita gratidão, só agradecimento, eu me sinto muito bem quando vou no seu estúdio. Muito obrigado, gente.
Tá vendo? É assim, gente. Tu presta atenção nos detalhes aqui, tá? Tudo faz parte de pontos. Então, a pessoa só falar, você for lá no seu, o cliente vai no seu espaço. E você só fala e não deixa os clientes falar. Como é que você vai entender o que ele deseja? Então você tem que perguntar alguma coisa para ele, né? Você tem que deixar ele se expressar. Você entendeu? Agora vamos lá. Antes de você se tornar um ótimo profissional, seja no que for, gente, não sei sua área, você tem que ser um bom cliente. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês são os bons clientes? Você consegue ir num lugar e tratar bem a pessoa que está do outro lado, o profissional, a vendedora de uma loja? Olha, vendedora é uma coisa muito complicada, né? Você consegue, como cliente, tratar aquela vendedora bem? Tudo é um plantar. A gente tem que começar a mudar aqui dentro para depois você conseguir passar para as pessoas. Então, se você não for um bom cliente, provavelmente que você não vai conseguir olhar o outro lado. Você entendeu? Quando alguém chegar estressado perto de você e você não vai ter aquela paciência correta, né? Então, se você não tem essa paciência, você não sabe lidar com o cliente. Então, você tem que se policiar através disso aí. Você tem que dizer, calma aí, se fosse eu no lugar dele, como era que eu queria que ela me tratasse? Aí você tem que se olhar assim, gente. Aí você vai começar a olhar os mínimos detalhes que você mudaria. E aí você vai conseguir atrair muitas pessoas para seu lado, para ser cliente fiel de verdade, tá bom? Deixa eu continuar aqui, tá? Só me deu vontade de tocar nesse assuntinho aqui rapidinho. Vamos lá, é um ponto muito importante. E nesse período, eu ia perguntando à cliente o que elas gostavam, né? Aí eu fui pesquisar no YouTube, porque na época eu não tinha condições zero de investir em mim, zero, não tinha condições nenhuma. As condições eram, olha, eu na época eu morava na casa da tia da minha esposa, a gente não tinha casa nem alugada, então não tinha como investir em nada. Então eu tinha que se virar com o que eu tinha, o que eu tinha na internet. A internet era um livro gigante, então foi o que eu decidi a... Calma aí, deixa eu marcar aqui um outro ponto. Fui pra internet, aí o que acontece? Cheguei na internet e vi um cara falando assim, ó, sobrancelha. O que é que a pessoa precisa? As pessoas chegavam no cara e falavam, mas sobrancelha dá dinheiro? Aí o cara falava, mas por que você pergunta isso? Ah, por causa que é uma coisa tão baratinha. Ele falou, sim, dá dinheiro sim. Aí ele explicou lá no vídeo dele as coisas que já tinha conseguido. Aí no final do vídeo ele falou assim, ó, que eu nunca esqueci disso. Isso aí, digamos que foi do jeito que eu estava pensando, que eu era, olha só, eu era barbeiro, cabeleireiro feminino e estava entrando na área do design, fora as outras especialidades que eu não estava fazendo. Aí eu falei, aí eu olhando assim e disse, olha, o que faz você prosperar na sua área não é você fazer tudo, você tem que ser especialista. Aí aquilo ali me marcou, eu falei, calma aí, especialista como assim? Você tem que ser especialista, você tem que ser reconhecido pelo que você faz, uma coisa, não é 10. Aí eu falei, nossa, eu faço um monte. Aí eu disse, calma aí, eu gosto mais de quê no momento? O que é que me deixa assim, que eu faço com amor, carinho e atenção sempre? Aí foi a sobrancelha. Aí eu comecei a colocar, riscar as coisas que eu tinha que riscar. Aí eu falei, muito bem,
eu aceito esse negócio de fazer sobrancelha. Eu me identifiquei muito. Aí foi mais um ponto na minha vida, seja especialista. Então, gente, a próxima chave é essa: seja especialista, não tenha medo, não tenha receio se vai ou não vai dar certo. Se você tem amor no coração, se você tem aquele chamado em cima daquilo, você tem que só acreditar e ir para cima. Eu vou citar um exemplo. Você iria arrumar seu dente num dentista que ele fizesse um monte de especialidade lá? Você chegava lá no dentista, mas ele fazia dente, ele fazia também cabelo, ele fazia outras coisas lá, ou seja, ele fazia 1 milhão de coisas. Você teria coragem de ir? Você não teria, eu não teria coragem, por causa que eram coisas que como é que fala? É uma coisa que mexe com o seu autoestima, que é a sua dentadura. Mas olha só o que acontece. A gente não olha desse lado. A gente só olha quando a gente vai lá fazer. Mas quem vem fazer com a gente vai dar o melhor para ele? Ou seja, você é uma cabeleireira? Porque você faz unha, porque você faz cabelo, porque você faz um montão de coisas. E a pessoa que está do outro lado, como é que ela vai te conhecer? Como é que ela vai filtrar você no mundo, tanto no seu estabelecimento, quanto nas suas redes sociais? Não dá para filtrar você. Você não tem uma definição lá. Então fica muito mais difícil. Então, ser especialista, isso vai te dar uma autoridade maior. Isso também vai te dar como você aumentar o seu procedimento a mais, porque você é especialista. Então, as pessoas, nós damos valor à especialidade. Então, se você faz um montão de coisas, o conselho que eu te dou: filtre, não precisa se desligar de imediato. Você precisa fazer uma transição com datas esparsas, mas tem que ter a chave, tem que ter a hora certa de você mudar aquilo ali. Então, gente, não se iludam só com o dia de hoje. Você tem que pensar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Quem é que você quer ser daqui a 10 anos? A mesma pessoa no mesmo lugar de hoje? O mundo vai mudando. E você? Se você não mudar conforme o mundo vai mudando, você já percebeu que você só desce, você só cai? Então, presta atenção, tá? Dê valor para você, o que você faz. Não é ninguém que vai dar esse valor para você, é você. Você dando esse valor primeiro para você, automaticamente é como se fosse um espelhamento. Você simplesmente se olha e se vê no espelho. Então é o que as pessoas vão te ver. Eles vão ver você do jeito que você merece, não do jeito que eles querem que você seja, tá bom? Continuando, vamos lá, deixa eu ver mais. Depois do ponto que eu descobri na internet que ser especialista, as clientes foram me cobrando. Foi aí que começou o meu crescimento. Começaram a me cobrar micropigmentação. Eu tinha apenas 2 meses de design e elas já estavam me cobrando. Aí o que acontece? Eu fui pro YouTube também, né? Eu fui pro YouTube, aí eu descobri que não tinha como fazer micro pelo YouTube, tinha que estudar. Aí eu fiz meu primeiro curso de micro. Aí eu descobri, gente, que eu tinha que investir em mim. Então isso aqui é mais uma chave, tá? Quer investir de verdade? Quer ter sucesso no seu investimento? Não invista no seu salão, não invista, como é que fala? Nessas coisas que materiais. Isso aí é depois. Invista primeiro em você. Você tem que investir em você. Você investindo em você, você vai ter muitos resultados. Logo de cara, o cliente, quando ele está te conhecendo, ele não quer saber de conforto. Ele quer saber se você faz o que ele deseja. Depois vai vir as condições, mas você tem que investir em você. Aí eu fui atrás do curso e fiz meu primeiro curso de micro. Aí eu dei mais um passo,
que fez toda a diferença na minha vida. E automaticamente, quando eu fazia mais um curso na área da sobrancelha, eu me desligava de algo para trás que não estava relacionado, ou seja, do cabelo feminino e do masculino. Quando eu fiz meu primeiro curso de sobrancelha, ou de micro, eu já deletei praticamente o masculino da minha vida. Então não estava quase nada, porque eu teria que abrir mão de alguma coisa para dar espaço para outra coisa, mas a coisa que eu queria, que real eu gostava, entendeu? Então, mais uma chave: você não pode ter tudo. Veja o que tá lhe segurando para poder você avançar. Você tem que correr para frente, você não pode se desviar. E quando você tem algo te segurando, você quer correr às vezes para um lado, você quer correr para o outro. E assim, gente, você perde muito tempo. Você entendeu? É como se você estivesse arrastando uma montanha atrás das suas costas. E você não tem forças, porque você não tem tempo, porque aquilo ali vai confundir sua cabeça. E assim você só perde. Tá bom? Continuando. Então vamos lá. Eu vou repetir para vocês aqui as chaves, para vocês não esquecerem, anotem aí, tá? Mas antes de eu repetir, vocês pegaram caneta e papel, né? Já tá tudo notadinho. Antes de eu repetir, eu quero falar para vocês uma coisa. Antes de eu finalizar as últimas chaves aqui. No começo, sempre existe umas clientes chaves. É muito importante isso, tá? Lucas, qual é essas clientes chaves? É os pilares. Tem clientes que no começo você é tímido, você não divulga o seu trabalho, você tem medo de tudo. Mas, gente, você tem as clientes que já fazem isso por você. E como é essas clientes chaves? Eu na época tinha, e até hoje eu ainda tenho essas clientes como clientes e amigas. Essas três clientes foi onde, digamos, que alavancou minha carreira no design. Essas clientes, elas não tinham vergonha de postar, elas não tinham vergonha de compartilhar aquilo ali que elas gostavam. Então elas postavam para mim, eu não tinha nem Instagram na época, mas elas eram muito influentes na área dela, no caso no nosso bairro, e elas indicavam muitas clientes. Então você tem que estar olhando quem é as clientes chaves de vocês, para vocês investir nelas. Nem que elas não tenham dinheiro, você tem que chamar elas só pelo aquilo que ela faz com amor. Do jeito que você está fazendo por amor, ela também está fazendo. Então vocês pegam essas clientes e vocês presenteiam ela com algo, para ela também presentear você. Digamos que é uma troca de favores, você entendeu? Então não se esqueça, você tem que ter as clientes, o que eu chamo de pilares. Ela que faz você crescer, até você, digamos, que pegar o ritmo da divulgação de tudo isso, você entendeu? E foi uma das coisas que eu aprendi observando, e depois eu fui estudar o assunto, e isso faz real diferença, entendeu? Quer um exemplo de hoje? Não tem muitas pessoas que faz blogueiragem, blogueira. Então, gente, tem muitas, mas coloca uma coisa na sua cabeça. Para de procurar pessoas de longe, pessoas que não tem nada a ver. Às vezes não dá o retorno que você precisa. Às vezes tem uma blogueira dentro dos seus clientes que você não sabe. Você entendeu? Então é essas pessoas que vão te ajudar. Não é a pessoa lá de longe, que as pessoas nem conhecem ela, até conhecem, mas não como sua cliente. Então elas vão ver logo na cara que você está com interesse só nela, e ela também está com interesse das coisas de você. Não existe ali um carinho maior, você entendeu? Não existe um amor. Então vocês têm que ter essa ligação, esse amor, porque tudo que é gerado com amor, gente, não tem como dar errado, entendeu? E essas clientes minhas, que hoje são minhas amigas, eu agradeço muito a elas. E eu vou contar mais uma para vocês.
Uma delas, eu fiz uma micro ontem. E em homenagem às clientes delas que ela arranjou para mim na época e arranja até hoje, compartilhando nas redes sociais dela e tudo mais, eu presenteei ela com um sorteio no Instagram dela, que será divulgado amanhã, gente. E vocês estão convidados também para participar desse sorteio lá, tá bom? Que é da Nádia Freitas. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá, pode ir lá, dar uma olhada também no procedimento que eu realizei nela. E amanhã nós divulgaremos o sorteio, que é um sorteio de um amigo, em homenagem às clientes, às seguidoras dela, que ela há tanto tempo, digamos que estamos juntos nessa caminhada, que um precisa do outro, você entendeu? Então, isso tocou no meu coração para mim fazer isso, em gratidão, e estou muito feliz com isso. E vocês também estão convidados para participar desse sorteio, tá bom? Então vamos lá, deixa eu continuar aqui, calma aí. Tem uma perguntinha aqui, calma aí, que eu não entendi muito não, da hamburgueria. E quando a cliente gosta, mas não divulga, Lucas? Olha, quando a cliente gosta, mas não divulga, eu tenho uma coisa para falar para vocês não tão legal. Ela tá com inveja de você. Sinto muito de falar isso, mas quando ela gosta, mas não divulga, é porque ela tá com inveja de você. Você deve ficar quieta, você não deve entrar em atrito com isso. Se ela gosta, então você simplesmente só agradece porque ela tá gostando, tá bom? Porque a gente às vezes não, sempre a gente tem que olhar só pro melhor. E se você olhar pra treta, aí você vai arrumar confusão, aí gera aquela bagunça e acaba todo mundo se frustrando e você acaba perdendo muitos clientes com isso. A ideia é arranjar mais, né? Tá bom? E continuando para vocês aqui, para fechar aqui na chave, gente, tudo isso que eu falei para vocês, ó, existe uma chave principal que age na minha vida. Eu vou ler para vocês, eu já sei até de cor, gente. É um capítulo da Bíblia. Vocês pesquisem aí que vocês vão ver muitas coisas que se chama Romanos 12:2. Lá fala assim, ó: não vivam como as pessoas desse mundo vivem, mas deixe que Deus faça uma completa mudança na mente de vocês, porque Ele sabe a boa, agradável e perfeita vontade, a vontade dele sobre sua vida, gente. Então, não adianta você receber o chamado, não adianta você ter pessoas influentes na sua vida, não adianta você ser ousado, não adianta você ser especialista, não adianta você fazer tudo de bom e no final você ser uma pessoa, digamos, que só pensa em você, que vai com o seu próprio braço. Eu teve coisas na minha vida que eu estudei e na hora de aplicar eu não sabia de nada. Aí eu me perguntei, o que aconteceu? Eu estava colocando meu braço na frente. Então, eu entreguei na mão de Deus. E o que acontece? Você estuda, isso é a sua parte. Mas só quem vai derramar graça na sua vida é Deus. Então, Ele vai simplesmente entrar na sua mente e Ele vai ditar a coisa certa que é para você fazer. Então, gente, não tenha medo, entregue mesmo sua mente, tá? Não é sobre religião. Aqui é sobre o nosso Criador. Então, não seja, como é que fala? Não tenha vergonha disso. Deixe que Ele trabalhe na sua mente, que vocês vão ter as melhores opções, os melhores caminhos para a vida de vocês. E mais em Romanos também, capítulo 12, versículo 6, que fala assim, que a gente tem que usar os nossos diferentes dons para o bem do próximo. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer por amor.
O dinheiro vai vir? Vai, mas é uma consequência. Então, você tem que pôr sua mãozinha e você tem que colocar o seu máximo de amor ali dentro. Porque aí a outra pessoa, às vezes ela tá mal, ela só precisa de um carinhozinho, um simples toque seu, que seja com amor, você transforma a vida daquela pessoa. Você entendeu? Que isso é tudo, gente. Isso é tudo na vida da gente. E eu queria fazer um pedido para vocês. Aí eu vou perguntar se posso, né? Posso fazer um pedido para vocês? Se pode, vocês comente aqui. Pode? Pode, né? Pode. Eu vou fechando aqui a live. Eu vou publicar uma foto lá. E quem puder deixar a mensagem lá. O que significou para você ter participado aqui, tá bom? Deixa lá nos comentários. E também marcar um amigo de vocês. Se vocês puderem, tá? Pode? Muito bem, obrigado. Aí vocês deixam lá o comentário de vocês, o quanto significou isso para vocês. Eu fico muito grato. Então eu vou revisar agora as chaves para vocês notar, tá bom? Você é um ser muito especial, admire seu trabalho. Muito obrigado, senhorita Clélia. Ó, eu vou ditar as chaves para vocês notarem aí, para vocês não esquecerem, tá? E eu quero que vocês reflitam o que é que está passando na vida de vocês, os projetos travados, os sonhos bloqueados, porque você não tem forças. Reflitam, gente, que às vezes é só um detalhe, tá bom? Então vamos lá. Primeira chave. Você tem que sair do deserto, ou seja, o deserto. Antes de acabar aqui, eu vou explicar mais ou menos para vocês entenderem melhor esse primeiro ponto. Digamos que você tem... Isso foi aqui numa palestra que eu fui de uma pessoa. Deixa eu lembrar do nome do cara. Era Clóvis de Barros. E ele falou de uma plantinha. Você tem um pé de goiaba. Se você plantar ele numa terra ruim, ele não vai brotar. Ele vai, digamos que crescer, mas vai ficar murchinho lá e as frutas não vai ser boa. Digamos que esse pé de goiaba está no deserto, lá não tem água, lá só tem sol, então ele não vai ter os nutrientes corretos para ele colocar fruta, né? Então, se você pegar esse mesmo pé de goiaba e plantar lá na Amazônia, você não precisa nem regar ele. As chuvas que caem lá já vai... Como é que fala? Já vai fazer o processo inteiro. Então, você precisa ver se o lugar que você está é fértil. Então, pense bem nisso. Às vezes, você não está no lugar que você deveria estar. Às vezes, está no lugar errado, tá bom? Então, vamos lá. Saia do deserto, primeira chave. Seja ousado, segunda chave. Terceira. Precisa de alguém. Você precisa de alguém influente na sua vida, uma pessoa que possa te guiar, um mentor. Quarta chave. O cliente é seu melhor professor. O cliente vai destruir muitas coisas, gente. Acredita. Seja humilde, ou seja, você tem que ser uma pessoa aberta aos comentários. Pode ser de ruim, pode ser de bom, tá? Você não pode ter tudo. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa se você quer andar para frente. Você não pode ter tudo porque se torna uma carga. E tudo que é em excesso faz mal. Seja especialista. Você tem que ver o seu ponto de especialidade. Você não pode sair atirando para todos os lados. Você tem que ter um foco, olhar para frente. Invista em você, gente. Essa aqui é uma das chaves principais. Invista em você. Quando a gente entende que o melhor investimento é na gente mesmo, tudo começa a fazer sentido.
E o nono, Romanos 12:2, que é sobre você deixar Deus trabalhar na sua mente, para você parar de ter, olha, tudo que não é de Deus, você não tem dúvida. Quando é de Deus, a coisa quando vem na sua mente, a coisa limpa, a coisa saudável, a coisa que você imagina assim, você, nossa, eu tenho certeza. Aí depois vem as coisas para atrapalhar, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você, quando abre sua boca, tem muitas pessoas que não querem seu sucesso. Então, cuidado, gente. Não abra a boca para todo mundo, não. Primeiro você dá um passo, não tenha medo de errar, mas você dê seu passo em silêncio. Depois que você fizer isso, que as pessoas começam a ver os seus frutos, ver seu desenvolvimento, elas vão começar a comentar. Você entendeu? Então não seja uma pessoa que abre a boca antes da hora certa, entendeu? Você tem que se preparar para isso, tem que já ter acontecido, porque a sua vida é preciosa. Então vamos cuidar dela. E por último, você tem que usar os seus diferentes dons para o bem do próximo. Não adianta. Você tem que usar os seus diferentes dons para o bem do próximo. Se você pensar em você, isso é egoísmo. Isso faz mal para você, isso faz mal para mim, isso faz mal para qualquer um. Tá bom? Gente, alguma pergunta? Mas nós tem uns minutinhos aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, fique à vontade. Suas palavras sempre são muito necessárias. Obrigado. Eu que agradeço. Qualquer coisa pode chamar, tá? E antes de nós encerrar aqui, na próxima quinta vai ter mais uma live. O tema vai ser divulgado. E é uma honra se vocês estiverem todos lá, tá bom? Será um prazer novamente estar com vocês, compartilhando outras coisas que virão por aí. Pode repetir, por favor? Repetir qual ponto? Pode falar aí que eu repito. Todas as chaves? Olha, se vocês ficarem com dificuldade nas chaves, eu posso mandar para vocês, tá? Só precisa me chamar no direct. Quem se interessar por essas chaves, me chama no direct que eu passo para vocês. Mas eu vou repetir rapidinho aqui, Primeira chave, você tem que sair do deserto. Ou seja, o lugar que você está, às vezes não é o lugar errado. Ou não é você que está errada, mas é o lugar que é errado para você estar naquele momento. Então você tem que sair de lá para você ir para um lugar que simplesmente você floresça. Segundo, seja ousado. Você tem que dar o passo acreditando e você tem que ter ousadia. Assim como eu acreditei no chamado lá na mulher, a dona do salão. Escutei uma voz na minha cabeça dizendo, fala que sabe fazer sobrancelha. E aquilo ali, na primeira vez eu disse, não, vou falar não. Mas na segunda eu disse, eu vou. Quando eu pensei que não, eu já tinha falado. Não sei como eu falei aquilo, mas eu falei. Deu certo, gente. Senão eu não estaria aqui hoje. Terceira chave, precisa de alguém influente no seu segmento para te elevar, ou seja, para caminhar com você. Você precisa de uma pessoa que possa te mentorar, te dar a instrução correta para você não sair, digamos, sem uma direção. Quarta, o cliente é o seu melhor professor. Acredita no cliente. Faz perguntas poderosas para eles e eles vão simplesmente falar o que eles querem. Você tem que entender o que ele precisa, não o que você acha bonitinho. Vamos dar um exemplo aqui, claro. Tem pessoas que você vai lá, faz a sobrancelha, ou os cílios, ou algo relacionado, e diz, eu quero assim. Aí a pessoa aprende uma técnica nova. Aí aquela técnica nova para o profissional inexperiente, ele vai simplesmente dizer que é lindo. Mas você só quer dar uma ajeitadinha, só arrumar coisa pouca. Mas não, o profissional vai lá e implanta o gosto dele. O que acontece? Ficou linda, perfeita e maravilhosa. E aí para cliente, ficou? Aí assim você perde cliente um atrás do outro.
você tem que dar o que ele precisa, não o que você acha lindo, perfeito, maravilhoso para você. Isso aí se chama use os seus diferentes dons para o bem do próximo, não para o seu bem. Quando eu uso meus diferentes dons para o bem do próximo, eu faço o melhor que ele deseja, não o que eu quero. Senão eu estou usando os diferentes dons meus para mim. Entenderam? Continuando. Seja humilde. Você tem que escutar o professor, você tem que escutar o seu cliente e você tem que filtrar aquelas informações. Através daí, você vai ter a melhor convicção para você. Você vai tomar a decisão, você vai escolher o melhor, mas só que você tem que ouvir primeiro, tá bom? Você não pode ter tudo. Você às vezes está deixando de caminhar para o lugar certo porque você quer carregar tudo, você quer abraçar tudo. Não pelo que por você, não por, como é que fala? Não porque você, oh, rapaz, esqueci. Você quer abraçar tudo não porque você não tem capacidade de abraçar tudo, mas porque às vezes você quer mostrar que consegue, às vezes você tem medo de não conseguir só com aquela única coisa. Então é N motivos que pode fazer a sua cabeça pensar dessa forma, entendeu? E o próximo é seja especialista. Você tem que ser especialista, assim o seu real valor vai aumentar constantemente, gente. Eu comecei como design, abreviando aqui para vocês, em 2017, acho que foi em fevereiro. Quando foi com 4 meses, eu já estava referência nesse espaço de trabalho. Mas eu foquei de verdade, me entreguei de coração no design. E quando foi com 8 meses depois, eu abri meu espaço de trabalho. Eu abri o meu espaço. E nesse espaço, gente, quando eu fui, eu não tinha celular, que as clientes tinham meu celular, não tinha Instagram, não tinha nada. E as clientes, pelo fato de eu fazer tudo isso que eu expliquei para vocês, elas se conectaram tão de um jeito que 90% das clientes, elas retornaram. Eu tenho clientes que retornaram para mim depois de 2, 3 anos, porque não sabiam onde eu estava. Me procuraram igual uma louca mesmo, gente. Elas falam, Lucas, eu estava louca. Eu queria te encontrar de volta, você entendeu? Então, não é sobre mais caro ou mais barato, é sobre você, o que você está entregando. Você entendeu? Isso faz você perder muito cliente quando você se preocupa com preço. Para de se preocupar com preço. Preço não vai te elevar. Tá bom? E qual é o próximo? E o último? Os últimos era que você tem que deixar Deus trabalhar na sua mente. Romanos 12:2, não esqueçam. E usar os seus diferentes dons para o bem do próximo, que é Romanos 12:6. Tá bom? Gente, eu quero agradecer a todos vocês aqui pela nossa primeira live de muitas. Espero todos vocês nas próximas. E só mais um lembrete para vocês aqui. Eu tenho um post lá publicado sobre aumentar o seu valor. Se você não está conseguindo, tem 2 formas, tá? Que eu fiz no começo. E todas as 2 funcionaram, gente, mas traz consequência, tá? Eu não sei qual é a parte que você está passando aí, mas dá uma conferida lá, que é bem legal, tá bom? E muito obrigado. Quero diploma. Muito obrigado. Amei a live. Eu que agradeço, gente. É um prazer, tá? E vejo vocês todos. E não esquecem de comentar lá na foto que eu vou postar agora. Aqui, nossas palavrinhas. Tá bom? Sucesso para nós também. Um beijo para vocês. Fica com Deus, todo mundo aí.
e espero que vocês encontrem o real propósito na vida de vocês. Se depender de mim, eu vou, como é que fala? Eu vou compartilhar muitas coisas com vocês para ajudar a vocês e também vocês me ajudar, que é assim que funciona, tá? Vocês só em estar aqui, gente, isso aí já é uma ajuda muito grande, tá? Porque eu gosto de falar, eu gosto de ensinar. Isso faz bem para minha mente, para minha alma, para mim. Já quero a próxima, então fique atento, tá? E não se esquecem também do sorteio, tá? Sorteio de uma micropigmentação lá no Instagram da Nádia, que vai ser divulgado, e eu vou estar dando as direções para vocês. E dicas de ouro. Obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, qualquer tema que vocês queiram que eu compartilhe, vocês podem chamar aqui e que nós monta um tema em cima do que vocês estão querendo, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer e boa noite. E até mais. Vou encerrar aqui.